Fala galera, grande Alan, estamos aqui de volta em mais um episódio da Resenha Movement, Obesidade e Emagrecimento. E já queria aproveitar de início, pedir pra galera que tá assistindo a gente pela primeira vez, siga a gente, comente, compartilhe, se inscreva no canal, o sininho lá, aperta o sininho para você ativar as notificações e ficar sabendo sempre que tem um episódio novo. Isso é importante pra gente, porque faz a gente crescer cada vez mais e jogar cada vez mais informação de qualidade para os profissionais de saúde e para o público em geral. Queria deixar também avisado que em junho a gente tem um encontro, né, chamado Obesidade. Só me enrolei aqui um pouquinho. Obesidade, o que você precisa saber para não ser enganado. Emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado. Obesidade e emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado. Vai ser em junho esse nosso curso. Então já bota no calendário lá que você tem, né, um encontro com a gente em junho, que é esse curso. E vai ser bem legal esse momento que a gente vai trazer aí assuntos bem polêmicos, né, para tratar. E hoje o nosso assunto é apetite. Apetite, precisamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, precisamos falar um pouquinho. Acho que a gente ainda não... A gente falou sempre por alto. Sim, sim. Coisas muito pontuais em alguns episódios, mas nunca um episódio sobre apetite, né? E aí, me desafiei aqui de trazer até... Organizei, Cauê, tem uma pauta aqui bonitinho, os apontamentos, para eu tentar não me enrolar e não ultrapassar. Aqui o Cauê não sabe mexer, é só dar 2 toquinhos aqui do lado. Então me ensina. Bom, aí, Cauê, eu acho que quando a gente fala de emagrecimento, não dá para falar de emagrecimento sem falar de comida. Vontade de comer, fome, a gente fala muito de força de vontade, e o que eu observo é que alguns termos são jogados assim, sem muita explicação, sem muita conceituação, sem muito entendimento do que realmente aquilo significa e como aquilo vai dar um retorno, vai dar uma resposta para o indivíduo dentro do meio que ele vive, o que nos leva a discussões às vezes muito reduzidas. Então, vou tentar fazer uma abordagem aqui muito didática, no que diz respeito a apetite, a fome, eu começar já diferenciando fome de apetite, para a gente poder situar e entender no aspecto que a gente vem falando há pelo menos uns 2 anos, se não 3, da questão multifatorial, da questão biopsicossocial da obesidade. Antes de, por incrível que pareça, né, fome e apetite, do ponto de vista didático, do ponto de vista epistemológico, não são a mesma coisa. A fome ela é um sinal que o corpo dá, que há um déficit energético. Então, você tem uma primeira abordagem para falar de fome é uma abordagem mecanicista, uma abordagem muito fisiológica, uma abordagem bio. O corpo ele tem a capacidade de sentir, né, do ponto de vista da sensação, a fome é uma sensação. Uhum. E aí que eu já faço a diferenciação, que eu acho que fica bem didático. A fome enquanto sensação e o apetite enquanto percepção. Então a fome é eu preciso comer, enquanto o apetite é o que eu vou comer. A fome te dá o sinal que você vai precisar repor o déficit energético e o apetite vai escolher. Você está em casa sentado, vendo televisão, o estômago dá aquela roncadinha. Neste momento, você já está... E aí é que tem um detalhe importante, né? Que do ponto de vista do movimento, estava conversando com o Amoroso e com o Russo, você tem uma divisão entre sensação e percepção. Do ponto de vista endógeno, quando a gente está falando de fome e apetite, a sensação e a percepção, elas meio que acontecem concomitantemente. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem a sensação que você precisa comer, você já está fazendo a opção de comer. Aí você levanta, vai na geladeira e escolhe o que você vai comer. Isso é o apetite. E depois a gente vai voltar. É importante ter esses 2 pontos para poder falar um pouquinho de comportamento alimentar. Então, e esse sinal, então vou voltar aqui. Eu às vezes tenho mania de acelerar muito. Esse sinal é um sinal que o corpo está dando que há um déficit energético. É a fome. E pelo olhar mecanicista, tem trabalhos recentes agora, trazendo uma abordagem muito interessante, que desafiam as teorias do set point, settling point, e vai para um lado mais mecânico, então completamente biológico, aqui nesse caso, sim, respostas fisiológicas. Você tem a fome dando esse sinal que ele pode ser um alarme falso e pode ser um alarme verdadeiro.
No último episódio, você falou sobre hiperplasia das células de gordura. A hiperplasia das células de gordura tende a gerar um sinal falso. Essas células, para crescer, elas precisam de energia. Então, é uma fome falsa, porque essa célula não é interessante para o seu corpo, para o nosso corpo, ter um crescimento de células gordurosas. Então, dá um sinal de fome que leva a uma hiperfagia para poder gerar energia suficiente para essas células. Tem um outro sinal de fome que também ele pode ser considerado falso, que é quando você faz atividade física. Então, seria normal, em alguns casos, quando eu falo em alguns casos, porque quando você vai olhar os estudos, você tem respostas muito diferentes. Essa semana eu postei no meu Instagram um gráfico que mostra a pessoa com mais intensidade de exercício aumentando a fome, gente diminuindo a fome. E o que a gente observa é que, com a atividade física, independente do tipo de atividade física, parece, na média, não haver uma supercompensação, apesar de haver um aumento da ingesta. Aí a gente vem aqui de volta nessa questão que eu falei do alarme falso. Se aumenta a atividade física e você vai ter um aumento da ingesta, que em geral não necessariamente significa que vai ter um balanço energético positivo por causa daquele aumento da ingesta. Por quê? Essa energia que você está ingerindo, a comida que você está comendo, ela vai ser direcionada, vai ser particionada para repor a energia perdida pelas células musculares, por exemplo, que foram desgastadas durante a atividade física. E você tem os sensores de energia no cérebro e no fígado que também vão precisar receber esses nutrientes para poder fazer a interrupção e ter a saciedade e você entender que a energia chegou. Então você tem uma diferença quando você está em atividade física e quando você está em inatividade física. Que inatividade física, essa energia que você ingere, esse sinal falso vai para o depósito de gordura. Você vai ter um excesso de ingesta para poder chegar lá nos mesmos centros, nos mesmos sensores no cérebro e no fígado para interromper a comida, mas com um excesso que te leva a um acúmulo de gordura. Por outro lado, com a atividade física, você não tem esse acúmulo de gordura. Daí a importância da atividade física, quando você fala que o gasto energético é importante não só do ponto de vista matemático, mas no ponto de vista de direcionamento da energia para o lugar onde realmente precisa de energia. Então, a gente poderia até, por esse sentido, falar que o alarme não é falso, que o alarme é verdadeiro. Mas ele é falso no sentido que os autores colocam que quem dá essa necessidade são os sensores no cérebro e no fígado. Então, didaticamente, eu acho que é mais legal até, para a nossa abordagem, cara, a inatividade física leva a um alarme falso, enquanto a atividade física leva a um alarme verdadeiro, porque você vai poder ter um aumento da ingesta e você tem onde gastar. Só que não é tão simples assim, essa abordagem é muito mecânica. Exatamente. Porque essa abordagem não está levando em conta quanto de alimento tem disponível, como é que você interage socialmente, como é que você interage culturalmente, e é isso que eu vou começar a tentar trazer um pouquinho. Então, quando a gente fala de fome, a gente está falando da necessidade que vai surgir de comer, que o organismo percebe que ele precisa de energia, e quando a gente fala de apetite, a gente está falando da escolha daquilo que vai comer. Juntando essas coisas, a gente tem um comportamento alimentar. E eu estou me dando direito aqui, Cauê, de pegar tudo que a gente vem falando, tudo que eu venho estudando, e fazer um apanhado para tentar trazer de uma forma mais didática possível. Sim, então, claro. É uma licença poética para eu trazer para os termos que eu acho que eu posso fazer ficar mais inteligível. Vou indo para o comportamento alimentar. O que te leva a buscar comida? O que leva uma pessoa a buscar um alimento? O primeiro que eu já falei, o déficit energético. Essa sensação de fome, a fome especificamente. E essa é puramente biológica. Preciso de energia, tenho um déficit, preciso repor. Outra coisa que leva é o hábito. E aí você tem um cara chamado Cees de Graaf, que é um holandês, que tem uns trabalhos muito legais, que ele fala do aprendizado, que vai levar para o hábito, que é aquilo que você come, onde você come, como você come, quanto você come. Então, se você pegar a sua rotina de casa, a comida que ela é feita rotineiramente, você já sabe quanto você tem que colocar no prato para se sentir saciado. Você começa a criar um hábito. Isso está muito no lado psicológico. É óbvio que tem fatores biológicos, óbvio que pode ter fator social,
Mas percebe que o hábito está muito associado ao teu aprendizado, uma questão mais psicológica, e não necessariamente já racional. Você pode ter essa criação do hábito de uma maneira mais sensitiva também. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E a outra maneira, o outro empurrão que você tem para o alimento, que te empurra para um comportamento de se alimentar, é a oportunidade. Você não está necessariamente com fome, tanto o hábito como a oportunidade não estão necessariamente associados ao déficit energético. Você pode comer ainda que não tenha fome. Por isso que é importante fazer essa diferenciação da fome e do apetite. A fome sempre, lembrando aqui, pessoal, que eu estou falando de déficit energético, necessidade de repor reservas energéticas. Então, quando você vai para a oportunidade, nosso amigo Cauê está no meio de um desafio, está mandando super bem. O próximo episódio a gente vai falar sobre isso. Uhum. Você está ali, tudo bonitinho, você fechou da programação, o que aconteceu? A gente estava conversando, à tarde a galera fez um buffet e você se viu diante de uma oportunidade, de uma oferta que não necessariamente... Exatamente. Não necessariamente você precisava comer. Mas a oferta estava ali e é inegável. Você vai comer, ponto. E uma particularidade sobre isso. Eu tinha acabado de comer uma banana. Uhum. Cheguei lá, né, tava numa sala reservada. Cheguei na sala dos professores, tinha um banquete. Tinha lá suquinho, refrigerante, pão, salgado, bolo. Enfim, um banquetezinho lá, lanche da tarde. Eu, que é isso? Eu fui exposto... Um complô contra você, cara. Um complô contra mim. Então, aquilo ali, óbvio, eu comi alguma coisa dali. O ambiente ofereceu, você vai... E até porque existe uma questão social. Você está no meio de pessoas que estão fazendo... né, estão se alimentando daquilo ali. E se você não vai naquela mesma vibe, você é o deslocado. Né? Então, existe o aspecto social aí. Né? Mas eu tentei ali, de uma certa forma, evitar, por exemplo, o bolo eu não comi, né? O salgadinho eu tentei evitar, né? Eu comi mais um sanduíchezinho, que é queijo e presunto, saladinha, né? E refrigerante eu não tomei. Então, assim, eu tentei, dentro da oferta que tinha ali, me preservar um pouco daquilo que eu acho, né? E aí a questão psicológica, a questão de aprendizado, né, que você falou, tentar diminuir, né, o potencial de consumo calórico naquele momento. E eu tive algum sucesso, porque no final da semana, peguei o balanço ali, deu uma reduzida. Né? Quem está me acompanhando no Instagram já tá vendo isso, eu tô colocando lá diariamente e deu um resultadozinho mesmo que razoável. deu um escorregãozinho ali, é um escorregãozinho. É. Você não caiu e ficou inativo. Você escorrega, volta e segue. O problema é que as pessoas às vezes desistem, mas isso aí outra coisa. Já é outro assunto. E você já antecipou uma coisa que eu ia falar, porque olha só que legal. Didaticamente eu pego o comportamento alimentar e posso fazer essa separação. A fome é a sensação biológica. A criação do hábito psicológico. A oportunidade, você acabou de falar, social, psico, social. Mais uma maneira de olhar para o aspecto global do assunto obesidade e emagrecimento, quantas coisas estão interagindo. Lembrando que hábito e oportunidade não estão diretamente associados ao déficit energético. Exatamente. Você pode comer só por hábito, independentemente, deu aquela hora, você não está com fome, mas é aquela hora que você come, você vai lá e come. Então, são 3 fatores que levam ao comportamento alimentar, que são biopsicossociais. Mas eu preciso voltar agora um pouquinho nessa questão do apetite, e esse assunto é um pouquinho mais espinhoso. Eu vou tentar resumir bastante, porque ele realmente é delicado, porque ele vai chegar lá na tal da força de vontade. E eu acho que a gente fala muito sobre isso, sem entender realmente as coisas que nos cercam em relação a essa história. Do ponto de vista filosófico, quando você pega o apetite, você tem um apetite que é natural, eu não vou falar sobre ele aqui, porque eu acho que eu desperdiçaria nosso tempo nesse assunto, mas você tem um apetite que é sensitivo e você tem um apetite que é racional. Sensitivo é aquele que qualquer animal vai ter, que eu colocaria aqui subconsciente. Eu tenho muito medo hoje desses termos,
porque cada um tem tanto detalhezinho que você pode se equivocar na maneira como você está tratando, mas acho que do ponto de vista de comunicação aqui pra gente, eu acho que isso vai deixar alguma clareza. Então você tem um apetite sensitivo, mais subcortical, menos consciente, não racional. E você tem um apetite mais racional, que é conhecido do ponto de vista filosófico como a vontade em si. E esse apetite racional, ele é inteligível, ele tem relação com a inteligência e você pode aprender. É aquele que você está tratando especificamente da vontade. Então, você aprende o que é bom comer, você aprende que o ambiente vai te empurrar para comer o que você não deve, você aprende que o ambiente vai te empurrar para não se movimentar e você, em algum momento, você consegue, do ponto de vista racional, pelo conhecimento adquirido, tomar a decisão de não seguir, olha o que eu vou falar agora, o apetite sensitivo. Esse apetite sensitivo ele tem uma subdivisão filosófica também, que é interessante, que é o concupiscível e o irascível. Eu não vou ficar me prendendo muito aqui, mas o concupiscível é aquele apetite mais hedônico, aquele apetite que é mais do prazer. E aí você fica muito preso no emocional. Mas aí tem uma confusão, Cauê, que a gente sempre fala, emoção e razão. Então, quando a gente fala que, olha o que eu estou falando aqui, se eu estou falando que eu posso aprender um detalhe, que eu posso aprender sobre o comportamento alimentar, que eu posso aprender, você pode educar a pessoa do ponto de vista da alimentação, que a gente fala de educação. Então, é possível, sim, educar. Aí eu estava vendo outro dia a origem da palavra educar, né? Ex ducere, que é ex de exterior, ducere de conduzir, conduzir para o exterior. É você pegar, a educação tem muito a ver com você pegar o seu eu, você, e te preparar e fazer a sua relação com o ambiente que te cerca, com a realidade que te cerca. Eu não vou ficar falando muito de obesidade, porque o próximo podcast é do PBA só sobre educação. Aí o Amoroso e o Gulu vão dar lá uma aula sobre isso, eu tenho certeza, eu vou estar lá aprendendo, vai no ar no próximo sábado. Então, se eu tenho como educar, eu tenho como conscientemente, como racionalmente, exercer a minha vontade sobre esse apetite que eu estou dando exemplo aqui especificamente, acho que é o principal, que é o concupiscível, que me leva puramente para o prazer. Mas a gente tem um certo equívoco de achar, de ver essa separação dicotômica, né? Você tem a emoção para um lado e a racionalidade para o outro. E não é bem assim. Aí o que eu fiz? Eu trouxe eu escrevi uma frase aqui, eu não vou citar o nome do filósofo que falou, porque quando fala em filosofia, dependendo do lado que você vai, você gera algumas polêmicas em épocas de muita polarização. Mas olha só que interessante. Não é verdade que a razão e a emoção sejam antagonistas, irreconciliáveis. Ou seja, isso que eu acabei de falar, lado A e lado B. Ou que as emoções sejam um elemento selvagem, incognoscível e inefável nos homens. Mas é isso que as emoções se tornam para aqueles que não se importam em saber o que sentem e para os que tentam subordinar a razão às próprias emoções. Olha que parada interessante que leva a gente para o lado psicológico da necessidade e da ajuda que um psicólogo pode dar do ponto de vista do tratamento da obesidade. Estava conversando com o Pita, Rafael Pita, que é um professor de educação física, que acho até que ele já terminou a graduação de psicologia e já está atuando, e ele estava me falando de algumas experiências que ele está passando nesse sentido. Então, olha só como é que essa coisa é tão embreada. Eu posso educar, eu posso aprender, que é o que eu estou falando aqui da vontade, e eu posso exercer essa vontade, mas ela vai ser atrapalhada, porque mesmo racionalmente eu tenho uma questão emocional. E aí eu não vou entrar aqui na seara de querer explicar isso do ponto de vista psicológico, porque eu acho que já deu para entender um pouquinho o que eu estou falando. Dependendo da abordagem psicológica, vai se falar das experiências que teve no passado, questões de memória em relação a certas situações, um alimento que vem na sua frente, como é que você reage àquilo, aqui aquele alimento te leva do ponto de vista emocional, do ponto de vista de memória emotiva, e o quanto a psicologia pode nos ajudar nesse assunto, o quanto
eu posso ter a vontade, eu preciso ter a vontade, e é por isso, o que eu quero também aqui, Cauê, com essa minha fala, não parar também de excluir a responsabilidade enquanto indivíduo. Uhum. A despeito, eu tô aqui, ó, eu fui lá no bio, eu vim aqui pro psico, voltei, né? Tô aqui no psico agora quando eu tô falando dessa questão de razão e emoção, e já eu vou lá no social de novo. Porque quando a gente fala, pô, legal, então, Alan, você está falando que eu posso aprender, eu posso exercer a vontade, mas ao mesmo tempo eu estou falando que, por mais racional que eu seja, em alguns momentos, se eu não me preparar bem, essa emoção vai me pegar. Mas eu não posso excluir o meu papel no assunto. Tem uma coisa que eu vou falar que é um pouco polêmica, que é o seguinte, o sujeito está obeso. Eu, Alan, estive com sobrepeso 10 anos da minha vida. A culpa é de quem? É do ambiente obesogênico que eu vivo, correto? Estou lá, sujeito a todas as dificuldades que o ambiente obesogênico me impõe. Então, enquanto eu não emagreço, a culpa é do ambiente. Quando eu emagreço, de quem é o mérito? Não é do indivíduo? Na hora que eu emagreço, o mérito é do indivíduo. Opa, peraí. Quando dá merda, a culpa é dos outros. Quando eu tenho sucesso, esse sucesso é mérito meu. Então, porra, Alan, olha só o que você está falando, cara. Caramba, essa coisa não é bem assim. É lógico que não é bem assim. Até porque, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem que olhar do ponto de vista epidemiológico, você querer tratar todo mundo com essa capacidade que eu estou falando aqui, a gente entraria de novo, Cauê, no assunto da educação. E toda a base, se falar especificamente de Brasil, como a gente é ruim do ponto de vista da educação. E não à toa, onde estão os maiores índices de obesidade? Onde os níveis de educação são mais baixos. Então, não dá para excluir esse fator da força de vontade, mas quando a gente joga dessa maneira como eu perguntei, o ambiente é o culpado, a sociedade como um todo, tudo que está acontecendo. Mas na hora que eu emagreço, o mérito é todo meu. Do ponto de vista individual, isso precisa ser levado em consideração. Do ponto de vista epidemiológico, o buraco é mais embaixo. Talvez mudanças de uma maneira geral no ambiente, na sociedade, mudanças socioculturais sejam de fato muito importantes. Mas importante também destacar que existe uma questão que é muito provocada pelo bio nesse sentido. E eu vou explicar o porquê. Só pegando um gancho rápido para a gente voltar para o que você estava falando. Pessoas que passam por privação de alimentos na infância por muito tempo, durante a primeira infância principalmente, essas pessoas no futuro acabam tendo um imprint metabólico. Então, para essas pessoas que passam fome na primeira infância, um pouco na segunda infância, elas tendem a ter um desequilíbrio metabólico natural por conta desse momento de privação de alimentos. Então, o que falou é certíssimo, a gente precisa ter uma ação social, uma ação cultural, do conhecimento. Falei de ação social, eu só tô falando, tô dividindo cultural. os fatores. Sim. Uma ação que mexa com a cultura do local, né, e mexa com o conhecimento sobre a questão dos alimentos e da própria obesidade em si, mas a gente também precisa ter um olhar do que acontece com essas pessoas durante, né, a primeira fase da vida delas, né, porque, coincidentemente, são as regiões mais pobres, né? Então, muito do que acontece com elas talvez nem seja totalmente culpa do ambiente, e sim culpa... Aliás, é culpa do ambiente, é culpa do ambiente, mas elas não é porque elas querem, entende? É porque elas estão sujeitas àquela situação de forma obrigatória, elas não tem como sair dali, entendeu? Elas vivem aquilo. Então, é só pra gente ter esse gancho, pra galera entender também que existem situações que podem provocar isso. Mas eu não vou me estender muito nisso, eu não quero também fazer com que isso aqui soe algo além daquilo que a gente está falando, até porque, você falou muito bem, existe uma questão de polarização que a gente não quer tocar nessa seara. Porque você foi para um caminho que a gente pode ir para a explicação bio do ponto de vista fenotípico,
do ponto de vista epigenético. Sim, exatamente. Não, mas eu tô falando disso, entendeu? Do quanto que o comportamento alimentar nos primeiros momentos da vida de uma pessoa pode interferir na vida adulta. O acesso, né, Cauê? Exatamente. O acesso, o que isso... Isso começa a acontecer, inclusive, na barriga da mãe. Exatamente, na barriga da mãe. Na barriga da mãe você tem, hoje, explicações epigenéticas, que são aquelas... Na barriga da mãe e na vida do pai. Mas... Na barriga da mãe você tem as explicações epigenéticas, mas na barriga da mãe, e aí o pai não tem a ver com isso, tem as questões fenotípicas. Sim. Aí o pai obeso, ele pode ter uma influência epigenética no filho. Mas a mãe, o comportamento da mãe do ponto de vista de alimento, de atividade física durante a gravidez, pode ter uma influência fenotípica na criança que está sendo gerada, e vai acontecer a mesma coisa que você está falando. Aí, eu não queria muito entrar nisso, eu simplifiquei a parte bio, porque aí quando você vai para a pessoa obesa, ela tem descompensação do sistema de recompensa. Exatamente. Você fala muito bem sobre isso. Então, o negócio, a gente já sabe que ele não é nada simplório, nada simples. Não, eu só quis ilustrar para a gente ter, assim, tanto que eu não quero mais prolongar isso, não quero mais, eu acho que... Eu tô sentindo que tu tá doido pra ter uma discussão sobre isso, depois a gente tem. Depois a gente pode ter, mas eu não quero agora. Acho legal. Eu não quero agora. Porque eu acho que falar sobre o apetite, nesse momento, é muito mais importante, porque as pessoas precisam entender o que você está falando, que é extremamente importante. Mas olha só, Cauê, eu acho que o que você trouxe é o apetite. Então, eu gosto muito da intervenção, ela não muda nada do que eu falei. Se as coisas fossem mutuamente excludentes, a gente não estava falando de biopsicossocial. Exatamente. Não, de forma alguma é mutuamente excludente. É que eu trouxe o ponto, lá primeiro biológico, estou separando tudo. E agora eu estava na parte psicológica. E aí você voltou para o biológico no meio da parte psicológica. Não, tudo bem. Porque é a sua característica. É a sua característica. Porque eu acho, Cauê, eu deveria ter falado isso lá no início, esse assunto da fome, essa questão biológica, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre ele, pegando dois aspectos. Os aspectos que são os aspectos fenotípicos, que são dos trabalhos liderados agora pelo Eduardo Archer, que são trabalhos que ainda não têm consenso, mas que estão trazendo uma discussão que eu acho que é muito importante, que começa na barriga da mãe, que é você está falando, porque também acontece depois. Você tem outros grupos estudando isso do ponto de vista epigenético, que falam do primeiro trimestre, do segundo trimestre, cada fase, como é que isso afeta, na primeira infância, até chegar na adolescência, e como isso vai se manifestar na vida adulta. Na fase adulta. Mas é que a gente não pode, em hipótese nenhuma, a gente precisa separar. Eu não gosto muito de separar, eu estou tentando juntar, mas é muito difícil. Mas você não pode tirar, e esse é o meu ponto, Cauê. Porque com toda a dificuldade que uma pessoa tem, pelo ambiente que está em volta, por distúrbios fisiológicos que tem, e aí tem os casos, que são as exceções, que precisam ser tratadas como exceções. Exatamente. A gente também tem, por isso, daqui a pouco a gente está fazendo 3 horas de episódio, um episódio que podia durar meia hora. Como sempre. Então eu vou tentar trazer de volta aqui, por favor, seguir a minha pauta que você já destruiu, por um bom motivo. Nada, pelo amor de Deus. Por um bom motivo. Mas foi por um bom motivo. E eu tô tentando repor, não de onde eu parei, mas de onde você parou, para ver como é que a gente continua, porque assim, isso que eu tô falando, que eu tava falando. Você trouxe não exceções, mas situações biológicas. Do mesmo jeito que você falou isso, tem impressões psicológicas. Sim. Traumas familiares, traumas sociais, né? Bullying, cara, isso, uma cacetada de coisa. Relação familiar, relação com amigo, como a pessoa cresce, que ambiente que está sendo oferecido. A questão é muito complicada. Sim. Mas isso não pode excluir o fator educação. É isso que eu tenho. Não vai excluir. E eu sou um cara que eu já devo ter feito uns 3 podcasts que eu repito. Eu não acredito numa mudança, principalmente do ponto de vista epidemiológico,
Por isso que eu fiz questão de separar epidemiológico e no tratamento quando você vai individualmente. Uhum. Do ponto de vista epidemiológico, que não tenha uma modificação do ambiente. Só que, toda vez que a gente fala isso, e essa é a minha preocupação, Cauê, e aí eu vou sair daqui porque eu acho que já que você trouxe esse assunto, a gente tem que falar sobre ele. Toda vez que a gente fala, e tem que falar, que é difícil, que tem um ambiente, a gente tem que tomar cuidado para não falar excluindo a responsabilidade do indivíduo. Exatamente. Concordo plenamente com Cara, você. você não tem culpa disso. Sabe por quê? Sabe o que eu tenho visto? Porque eu tenho visto. Que a gente acompanha isso de perto. Uhum. Eu vou lá, vejo como é que as pessoas se manifestam. Poxa, é verdade. Eu não tenho o que fazer. Você acabou de me dizer que realmente eu vou ser obeso pro resto da vida, vou ficar obeso pro resto da vida, porque o ambiente, porque a culpa é do ambiente. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho o que fazer. Não, esse é o grande lance. Existem situações que vão acontecer, a gente entende, a ciência entende, a gente já entende por que acontece e nós sabemos, pelo menos em parte, como resolver. A gente sabe, pelo menos em parte, por quê? Porque a gente ainda está evoluindo nisso. Né? A ciência ainda evolui nos aspectos intervencionistas, né? Mas a gente sabe como fazer. Talvez não seja a única solução, as únicas soluções, porque ainda vem muita coisa pela frente, mas a gente sabe o que fazer. Eu não sei se sabe, esse é meu ponto. Não, aí é que tá. Não é que não saiba. Não é o que não saiba. As pessoas não sabem simplesmente aplicar individualmente cada intervenção. E aí vem uma coisa que isso é da medicina. E aí a gente acaba adotando isso, que é tentativa e erro. Quando você vai no médico, cardiologista, você é hipertenso, e ele passa uma medicação para você, ele espera que aquela medicação resolva, né, que controle a sua pressão. Se não controlar, você vai voltar no cardiologista e ele vai refazer essa medicação. Por quê? Tentativa e erro. Ele não sabe o mecanismo que está levando você a manifestar hipertensão arterial. Ele vai atacar no mecanismo mais comum, naquele que a literatura mostra epidemiologicamente que é mais comum. Vai naquele, não é aquele, vai no outro, não é no outro, vai fazer uma combinação de medicações até chegar num ponto em que a sua pressão arterial vai estar sob controle. Na obesidade é a mesma coisa. A gente sabe que a tríade alimentação saudável, exercício físico e hábitos de vida, né? E aí eu falo os hábitos gerais de vida, promovem resultados significativos para a obesidade. Isso a gente sabe. A literatura mostra isso. Na grande maioria das vezes, isso pode resolver aquela obesidade do tipo 1, né? Do grau 1, de 30 a 35. Mas talvez não. Talvez você precise de um suporte. Talvez você precise de um suporte psicológico. Talvez você precise de um suporte medicamentoso. Talvez você precise de um suporte maior a nível nutricional. E aí você vai aumentando, você vai colocando. Tentativa e erro. Entende? A gente sabe como fazer. O problema é que a gente, às vezes... A gente quem? Nós todos, profissionais da saúde, que intervêm no... Mas e a pessoa que não, a gente pode incluir a pessoa também. Boa. A gente pode incluir a pessoa também. Né? Nós, né, e a pessoa, né, os profissionais de saúde e a pessoa com obesidade, às vezes não consegue aderir àquela intervenção. E aí é importante a gente frisar isso. Né? A gente tem as ferramentas na mão, algumas ferramentas hoje são bem eficientes, mas se a pessoa com obesidade não aderir a essas ferramentas, ela não vai emagrecer. Foi o que você falou. Você acabou de falar isso agora. E você tá certo. Entendeu? As pessoas, elas têm que ter a responsabilidade, né, de entender o que ela é, como ela está e o que ela pode fazer dentro das ferramentas que ela tem em mãos para tentar melhorar. Eu não fui feliz, não é sobre isso que eu tô falando, não, porque assim, tomar muito cuidado, daqui a pouco vão dizer que a gente tá culpando as pessoas. Não tô culpando as pessoas. Não, tô falando nós dois aqui. Uhum. Então vamos lá, vou voltar aqui no que você falou, ver se é isso. Quando você faz lá o cara da hipertensão, dá o remédio, não funciona, muda a dose, ajeita, o cara vai fazer a intervenção, mas ele vai com dados epidemiológicos. Uhum.
Ele tem os dados epidemiológicos, ele tem os estudos que verificaram lá, na maior parte dos casos, como é que funciona, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos positivos, efeitos colaterais positivos, efeitos colaterais negativos, e ele vai ajustando aquilo. Essa é uma atuação profissional, e aí, pô, perfeito. Isso eu acho que a grande maioria dos profissionais realmente sabe também com relação à obesidade. Mas, quando eu vou olhar, Cauê, e eu ainda estou aqui nos profissionais, todas as estratégias, e eu vejo todas as discussões, eu tendo a divergir um pouco de você, porque eu acho que sabe o simples, sabe o básico, sabe o simples não, sabe assim, eu preciso comer menos, eu preciso me movimentar mais. Entendi o seu ponto. Como é que faz para comer menos? Eu entendi o seu ponto. Como é que faz para se movimentar? Agora, por exemplo, enquanto a gente está gravando, aqui na quinta-feira passada, o Talk da Saúde, sob a liderança da Rafa Brandão e da Edma Alves, fez um debate sobre motivação para o movimento. Eu não tive a oportunidade de assistir, porque não coube na minha rotina, mas eu já conversei com a Rafa e eu vou adquirir. Assim que abrir uma brecha, que eu vou parar e eu quero assistir. Porque isso é muito importante para nós enquanto profissionais. Pô, se nós soubéssemos, cara, o Talk da Saúde lá, Rafa e Edma não tinham aberto um debate como esse. Uma coisa é saber o que eu preciso fazer, outra coisa é saber realmente como eu gero isso diante de todas as dificuldades que eu tenho. E aí, cara, só um instante, porque senão... Eu já entendi o seu ponto. Senão fica muito complicado dentro do que a gente está falando. É que o meu incômodo, e esse assunto é muito espinhoso, aí agora eu vou falar mais abertamente, já que você trouxe esses pontos. Porque eu posso, nós que estamos estudando isso diariamente, nós podemos pegar todas as alterações do ponto de vista biológico e trazer todas as explicações para por que dá a cagada do cara não conseguir emagrecer. Nós não, o Pita lá com as pessoas que estudam, os psicólogos podem dar todas as explicações relacionadas à psicologia. Cara, e não são poucas. E elas existem. O problema da mutualidade, do mutuamente excludente, que é a nossa cabeça. Eu repito isso muito porque isso me incomoda demais. Porque eu não posso falar, porque assim, cara, pra pessoa, olha, é foda pra emagrecer. Pra pessoa emagrecer, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Mas ela tem que tomar a decisão. Porra! Só que quando ela toma a decisão, vai ter um monte de fator contra. E é esse que é o ponto que não está sendo falado. Porque parece que se falar, olha só, você é grosseiro, você é um desumano, eu não quero falar outras coisas aqui, porque senão eu vou entrar na seara ruim. Mas assim, fica um negócio que tem que tomar cuidado, que eu vou ter que... Cara, olha só, deixa eu te explicar um negócio. Você está nesse processo, Cauê. Sim. Olha, tomou a decisão de emagrecer. Tá vendo todas as dificuldades. Cara, mas é a sua decisão. Sim. E aí é óbvio que para você ter um ponto de facilidade que é o real entendimento do assunto. E tem os pontos... E aí você vai entender, cara, eu vou ter dificuldade com isso aqui, porque eu posso ter um distúrbio assim. Você, inclusive, vai conseguir se investigar melhor do que qualquer pessoa. E aí, cara, de novo, quando a gente trata lá das classes sociais menos favorecidas, ferrou, porque não tem acesso ao profissional de saúde, não tem acesso à educação. Essas duas coisas aqui já acabou. E o alimento que chega... Não é um alimento saudável, é o alimento ultraprocessado, que é mais barato, é o alimento industrializado, que é mais calórico. Não, você tem total razão. Por mais que se fale, não, dá para ir num mercadinho, dá para fazer uma alimentação saudável, mas ele não tem educação para fazer isso. Exatamente. Então, o que eu quero trazer é que é o seguinte, a gente não pode entrar numa briga, ou não sei nem se esse é o termo, a gente não pode olhar para um cenário e falar assim, não adianta brigar. Porque, e aí... Eu falo isso para algumas pessoas, Orlando, o que você está falando? É porque as pessoas não vivem enfurnadas nesse assunto como a gente vive. Exatamente. Olhando todo dia a notícia. Hoje mesmo eu vi uma notícia que é o seguinte, para você e para nossa próxima conversa. A importância dos sucos para ajudar no emagrecimento. Meu Deus. Então não vamos nem entrar. Tá vendo? Por favor, não vamos entrar nisso. Isso é uma manchete, cara, de uma reportagem.
Não, cara, eu entendo. Então não tem conhecimento. A mídia, ela não contribui, ela, na grande maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda nesse sentido. Para muitas coisas, não só para Exatamente. Mas, tocando somente no emagrecimento, atrapalha mais do que ajuda. E aí, cara, assim, eu entendi o seu ponto, concordo plenamente com você. Tá? Não, mas deixa eu repetir, por favor. Deixa eu repetir, porque por favor, assim, repita. É muito espinhoso isso. Nós dois, aí eu tô falando por mim e por você. Nós dois sabemos como o ambiente é importante. Cansamos de repetir e vamos continuar repetindo. Mas eu não posso desistir da luta porque o ambiente não me ajuda. Porque, cara, quando é que ele vai mudar? Qual é a perspectiva? Então você vai ficar sentado, sem fazer atividade física. Quer ver uma coisa? Olha, você vê, cara, Cauê, você vê toda hora o seguinte. Entra no Instagram. O Instagram é ótimo para isso. Uhum. Não desista de lutar. Você vai empreenda, você vai ser empreendedor. Cara, a competição no mundo que a gente vive, a chance de ter sucesso não é uma coisa simples. Você todo dia se forma uma cacetada de gente para brigar num nicho de mercado, para chegar num público-alvo que vai ser capaz de pagar. Eu estou falando de qualquer tipo de serviço. Para procurar um emprego, você vai para uma vaga. Para entrar na faculdade, tem menos vaga disponível do que pessoas. Mas o que se fala o tempo todo? Cara, vai lá, não desiste, não deixa ninguém dizer para você que você não vai conseguir, não deixa o meio acabar contigo. Pro sucesso profissional. Na hora da obesidade cara, não adianta, porque você individualmente você não vai conseguir, porque é isso que eu tenho visto. Isso é muito triste. É a questão do domínio. Então, por que a gente não tem a mesma postura em relação a esse assunto? Eu acho que tem que ter. Uhum. Porque, meu irmão, vamos lá. É como a gente está agora, Cauê, nesse momento. É isso aí. Em momento, eu alguma vez descobri que você fosse magro para trabalhar comigo? Não. Que eu fiquei te sacaneando, te depreciando? Na verdade, ninguém nunca fez isso comigo, porque é algo que, assim... Você não vai deixar. Exatamente. Não vai te abalar. Porra! É isso. E aí a gente fica... Não, Cauê, você é coitadinho. Mas também eu nunca fiquei... Não, Cauê, coitadinho, é difícil, né? E tal. Como é que é, meu irmão? Vamos lá? Você quer que eu te ajude? Posso te ajudar? Como é que vamos fazer? Agora o que eu fiz contigo foi te dar um peteleco. Exatamente. Um peteleco. Que você, meu irmão, é uma máquina que... Não, o ser humano não é uma máquina. Eu fico puto quando eu vejo. O ser humano é uma máquina, senão a gente não é máquina. Virou o episódio agora. E aí, Cauê, eu desenhei um esqueminha aqui, que eu tirei de um artigo de 1997, que você deu um spoiler danado quando você puxou o negócio da biologia, e que eu não queria entrar nesse mas... Desculpa aí. Mas eu só vou falar desse negócio aqui, como eu já falei, veja o que eu falei, o comportamento alimentar, do ponto de vista bio, psicossocial. Eu falei da questão da educação, do ponto de vista psicológico, aí você trouxe, eu já estou achando ótimo que você tenha trazido, que tinha o risco da gente descambar, a gente descambou. A questão biológica dos distúrbios que acontecem lá, que podem ser já desde a barriga da mãe, pode ser lá no pai, do ponto de vista epigenético. Do ponto de vista genético também, a gente está excluindo aqui, tem Sim. a questão genética. Mas aí você tem, uma vez que a pessoa está exposta à condição de estar obesa, que é uma doença crônica que vai ter que lutar contra o resto da vida, pega uma pessoa que emagreceu e, cara, eu acho que dificilmente, mesmo eu me largando todo, por uma questão genética, eu acho que eu vou ser obeso, eu ficaria obeso. Eu fico ali... No borderline, 29,3, 29,4, 29 pontos para chegar em 29,7 é muito difícil. Isso comendo pra caramba, mas porra, se você olhar uma foto minha nessa época, assim, gordo. A minha família me chamava de gordinho. Oi, gordinho. Eu chegava nas reuniões familiares e oi, gordinho. E eu, internamente, não gostava daquilo. Porque eu não gostava de estar daquele jeito. Mesmo assim, eu permaneci 10 anos desse jeito. Por isso que esse assunto ele é muito espinhoso. E qual foi a hora que eu emagreci? A hora que eu tomei a decisão de que o ambiente não ia mais me sucumbir. Então, é possível, sim, você tomar essa decisão. Mas isso não quer dizer, e do ponto de vista epidemiológico, repito, eu acho muito difícil, e falei isso no episódio 6 e fiz um corte sobre isso.
Eu acho muito difícil de ter uma mudança realmente da sociedade sem mudanças socioculturais, físicas e econômicas. Concordo contigo. Eu só não vou entrar nessa área de quem é que é responsável por isso, porque aí a gente vai cair na porrada aqui. Não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Não me interessa de onde vem. Mas interessa que aconteça. Se não acontecer, só que eu não posso falar pra pessoa, espera, porque o ambiente é muito ruim. Eu sei que eu tô sendo Espera o repetitivo. ambiente melhorar. Vai melhorar. Aí, cara, quando você estiver lá com 100 anos, não vai ter melhorado ainda, você talvez não chegue a 100 anos. Uma pessoa que podia chegar. Aí, mas é de fato um assunto espinhoso. E esse modelinho, que é uma abordagem ecológica, porque quando você fala de biopsicossocial, você fala de poderia falar biopsicossocioambiental, mas é que quando você fala de ambiente, você tem ali dentro o sociocultural. Quando você fala de social, para mim, meio que já abarca tudo. E quando você olha para tudo que está à sua volta, do ambiente que você vive, você está falando de uma abordagem ecológica, que tem os seus mediadores. Que mediador? Quem é o agente principal ali do negócio, que é a ingesta e a atividade física. Esses são os agentes principais, que é o que vai determinar se você vai comer mais do que você gasta, ou se você vai comer menos do que você gasta, ou se você vai comer a quantidade que você gasta, se você vai engordar, se você vai emagrecer, ou se você vai manter o seu peso. E aí você tem os moderadores, que são as questões fisiológicas, são os mecanismos fisiológicos, são as questões biológicas, genéticas, etc. E quem são os influenciadores? O influenciador é o seu comportamento. Quem é que determina o seu comportamento? A tua biologia, que você trouxe lá quando você fala, porque aí um comportamento alimentar direcionado por problemas biológicos, que vem lá no caso que você citou, o exemplo desde criança. E o ambiente. Então você tem uma questão biológica e o ambiente influenciando diretamente o seu comportamento. O seu comportamento vai determinar o quanto você come, o quanto você gasta, o quanto você consome, o quanto você gasta. Essa relação consumo-gasto. E tem uma moderação do ponto de vista fisiológico, que também vem lá do que você falou, do que a gente já falou em outros episódios também. Todos esses fatores são um modelo ecológico, um modelo biopsicossocial que vai para o modelo ecológico, que traz para a gente a dificuldade que esse assunto nos impõe, que é emagrecer. E a necessidade de entender, vou repetir aqui, que é uma doença crônica, que você vai ter que lutar pelo resto da vida. Quando eu comecei a falar isso, eu falei de mim, é para sempre. Eu passo, porque eu quero ficar com um IMC menor que 25. É minha decisão. E todo dia eu sou desafiado por essa decisão. Aí, o conhecimento, aí eu estou falando de mim, Alan, individual. Como é que eu funciono? O conhecimento que eu tenho me ajuda a comer algumas coisas que eu gosto e que me dão saciedade em detrimento de outras que eu também gosto, mas que me levariam a engordar. Então, eu consigo manipular a variável alimentar e a variável atividade física de forma a sofrer menos, porque é muito sofrido. Aí quando você pega e bota uma contagem de caloria, e o cara tem que comer uma colher de arroz, uma colher de não sei o que, uma colher de não sei o que, a pessoa fica passando fome, foi o que eu falei no episódio anterior. Eu comecei assim e tende-se ao fracasso. Cara, uma coisa muito legal que você falou, ele me lembrou de um grande amigo meu, que ele tem diabetes tipo 2, da minha idade, né? Deve ter sido um ano mais velho que eu. Ele tem diabetes tipo 2 e ele ama cerveja, né? Ele tem uma banda e um podcast que fala sobre cultura cervejeira. Só pra você ter ideia do quanto ele ama cerveja, né? Então, assim, pra ele ter diabetes tipo 2 e beber cerveja é algo que pra ele hoje é tranquilo. Por quê? Exatamente o que você falou. É a minha decisão ter uma vida saudável, conviver com a diabetes, mas não largar minha cerveja. Então ele continua bebendo a cerveja dele, mas ele não come outros carboidratos, né? Então ele deixa um pouquinho de carboidratos de lado, o arroz de lado, tudo que ele pode comer de carboidrato de lado, porque ele quer beber a cerveja dele. E o carboidrato dele venha, esse carboidrato menos saudável, venha da cerveja. E o que eu posso fazer para controlar isso? Atividade física.
treina todos os dias. É basicamente o que eu faço, Cauê. Cara, É isso. é isso. Não tem muito pra onde correr. A vida é feita de escolhas. Inclusive, dentro de todos os modelos que eu já testei, eu nunca consegui testar a dieta cetogênica em mim mesmo. Porque para você entrar em cetose, você precisa de um período que esbarra no dia da minha cerveja. Não, meu irmão, essa aí vai ser muito difícil eu testar. Eu nunca fiz efetivamente uma dieta cetogênica. Queria testar, vou fazer um esforço em algum momento. De repente a gente faz um desafio de testar a dieta e contar para as pessoas como é que está sendo no nosso Instagram. Inclusive, agora, nesse momento, estou em jejum. Ai, que eu beleza. estou fazendo jejum intermitente. Maravilha. Estou tentando chegar, assim, variando entre 14 e 16 horas. Né? Eu tô Deixa nesse essa história momento. pro próximo. Pro próximo. Mas só para. Então, assim, são várias intervenções alimentares que a gente pode fazer para fazer com que a gente consiga ter as nossas vontades. E aí, dentro daquilo que você está falando sobre apetite, eu acho que casa direitinho, né? O que a gente escolhe fazer, o que a gente é educado a fazer e aquilo que a gente tem vontade de fazer. Uhum. Eu acho que casa direitinho com isso. Eu acho que com isso, tudo você trouxe. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Eu quero fazer um resumo. Faz um resumo, então. Para a gente poder encerrar. Eu quero fazer um resumo e dar um exemplo que eu acho que pode deixar claro esse meu incômodo com a postura de ficar passando a mão na cabeça. Aí é isso que eu estou falando agora muito abertamente. Vai ter um monte de gente que... Enfim. Vamos lá. Porque senão parece que a gente veio falar de apetite e não falou de apetite. Você tem, fazendo um resumão aqui, um modelo. Você tem a fome, que é um sinal, uma sensação. O apetite enquanto percepção. A fome é o sinal que você precisa comer, enquanto o apetite é a escolha do que você vai comer. Preciso comer, o que eu vou comer? Fome e apetite. Do ponto de vista, quando a gente entende que tem esses dois fatores que nos levam a comer, a gente pode falar de comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, ele é direcionado pelo déficit energético. Ou seja, a gente está falando da sensação de fome, pelo hábito. Então, quando eu falo de sensação de fome, quando eu falei da necessidade energética, do déficit energético, eu estou falando da questão mais biológica, bio. E aí eu tenho o hábito, que tem uma relação com o que você aprende, com o que você vivencia, com as suas experiências, e é uma questão que vai para o lado psicológico. E a oportunidade, que tem muito a ver com as suas interações sociais, com quem você anda, suas amizades, o local que você trabalha, como é que você se relaciona com a sua família dentro de casa e em questão por quantas festas de família são. Tem família que se reúne para comer feijoada, tem família que se reúne para tomar café, chá, enfim. Como é que você se relaciona com isso que vai te gerar oportunidade, e o hábito e a oportunidade são independentes, não são dependentes do déficit energético. Então, no hábito eu tenho o psico, na oportunidade a questão social. Daí a nossa abordagem de biopsicossocial. Então, para entender o que realmente afeta, do ponto de vista de engordar e emagrecer, eu tenho dois moderadores principais, que é a ingesta calórica, o quanto você come e o que você come, mas basicamente mais aqui o quanto você come, quantidade de energia que vai para dentro do corpo e a quantidade de energia que você gasta, atividade física. Então, comportamento alimentar e comportamento motor. Não sei nem se é legal o comportamento motor. Movimento. Quanto você faz de movimento e como você se alimenta, quanto você se alimenta. Ingesta versus gasto. Esses são os moderadores do assunto obesidade e emagrecimento, que são esses são os mediadores, são os mediadores, são os agentes principais. Se você come mais do que você gasta, você vai engordar. Você tem os moderadores, que são os mecanismos fisiológicos, que tem lá uma influência bio também, como genética, etc. Como você responde, por exemplo, a flexibilidade metabólica é um moderador fisiológico. Uhum. Mas você tem aqui como influenciador, então veja, mediador, moderador, influenciador. O que influencia essas coisas aqui? É o seu comportamento. Seu comportamento influencia
se você vai fazer ou não mais atividade física, se você vai comer ou não mais caloria. E esse comportamento, ele é, por sua vez, influenciado, ele sofre influência direta do ambiente e do seu aparato biológico, genética, epigenética, a questão fenotípica. Quanto uma pessoa que que a mãe faz menos atividade física durante a gravidez, tende a comer, vamos botar aqui, mais açúcar, para ficar mais didático. Ela tende a gerar um bebê que acumula mais gordura, que tem menos massa muscular contrátil, tem menos proteína contrátil, e essa criança, do ponto de vista biológico, ela tende a ser menos ativa e comer mais. O fator biológico influenciando o comportamento alimentar. O ambiente com excesso de conforto, com excesso de oferta de comida, influenciando o comportamento alimentar, influenciando o seu comportamento em relação ao movimento. Esses são os fatores biopsicossociais dentro de onde você vive, ou seja, uma abordagem ecológica que não dá para abrir mão. E eu trouxe dentro dessa questão um assunto mais espinhoso, que é a questão da vontade, o quanto você pode educar. Eu falei de educação. E aí eu trouxe esse ponto, Cauê, porque, para finalizar, eu gosto de usar o exemplo da minha relação com meu filho, porque assim, Alan, você é um escroto. Você está dizendo que a responsabilidade é do cara. Não. Tem muita questão. Falei de todas as questões, pelo amor de Deus. Se você não entendeu isso, eu não estou falando de você, né? Se quem está escutando não entendeu isso, então, cara, volta o vídeo e assiste tudo de novo. Assiste todos os episódios que a gente fez até hoje. Porque, pelo amor de Deus. Mas, o que eu estou dizendo é, precisamos parar, porque a gente está criando uma sociedade mimada que fica esperando que tudo que vai acontecer venha de fora. É o ambiente só. E aí eu dou o exemplo do meu filho. Eu amo meu filho. Não sei se eu tenho amor por alguém maior do que eu tenho pelo meu filho. É a pessoa que eu mais dou esporro. É a pessoa que eu... Ah, não, você é um pai escroto. Então, não, eu dou muito carinho. Eu dou muito amor. Eu tenho uma relação ótima com ele. Eu saio, ontem a gente saiu para andar de bicicleta. Eu tento me fazer do ponto de vista da amizade, mas eu não posso esquecer da questão da cobrança, porque o ambiente vai cobrar forte dele. Então, ele toma esporro, eu cobro, eu falo que ele tem que ser responsável, ele está com 15 anos, está começando a virar homem. E isso não quer dizer que eu estou sendo escroto com ele, porque eu estou cobrando dele. Não, exatamente pelo amor que eu tenho por ele, é que eu estou com essa relação de educá-lo, de cobrar, de falar que ele tem que ter responsabilidade, de falar que ele tem que crescer e amadurecer enquanto homem, do meu jeito, do jeito que eu tenho da minha relação com ele, sem parar, sem deixar de fazer carinho, sem deixar de ser amigo. Essas coisas não podem... Entender a dificuldade do indivíduo não pode se transformar numa exclusão da responsabilidade do indivíduo. Perfeito. Perfeito, Alan. Espero que tenha sido claro mesmo, porque... Perfeito, Alan. Então, acho que com isso a gente já pode encerrar esse episódio. Só queria lembrar a galera, né, os pontos clássicos aqui. Primeiro, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de quando a gente colocar os nossos episódios. E lembre-se, em junho, curso Obesidade e Emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado. E, junto, o lançamento do nosso grupo fechado com conteúdos semanais, no qual, aí sim, eu vou dar uma aula específica só sobre o apetite, mas com essa abordagem um pouco filosófica, e depois você vem mais com a abordagem biológica. Certo, Cauê? Perfeito, fechado. É isso. É isso, meu querido. Um Forte abraço.